Pessoal, exercício 2 aí, ó, é determinar a assíntota e fazer o gráfico, mas como eu fiz em sala de aula, eu vou fazer aqui também as outras coisas que eu comentei lá sobre, primeiro, o domínio, né? O domínio da função. Então, isso é importante a gente saber fazer. No caso dessa função aqui, ó, o único problema do domínio dela é se o denominador for igual a zero, ou seja, se o x for igual a menos 2. Então, o domínio dessa função, ele fala o seguinte, ó, eu posso usar qualquer valor para essa função, menos o menos 2. O menos 2 eu não posso usar, então esse é o domínio, beleza? Além disso, interseção com eixo. Então, vamos lá, interseção com eixo. Interseção com eixo y. Aí é só fazer x igual a zero. Então, nessa fração que se eu colocar x igual a zero, o y vai ser 3 sobre... Embaixo, se eu colocar zero para x0 mais 2, vai dar 2. Ó. Então, vai dar 3 sobre 2. Opa, 3 sobre 2 aqui. Ó. Então, quando x for zero, o y é 3 sobre 2. Beleza? Tá. Além disso, interseção com eixo x. Interseção com eixo x é fazer y igual a zero. Fazer y igual a zero é você vir aqui e imaginar essa função igual a zero. Ela é 3 sobre x mais 2, né? 3 sobre x mais 2. Tem como essa função ser igual a zero? Né? Como uma fração só vai dar zero se a parte de cima for zero e a parte de cima que é 3, não tem interseção com o eixo x. Então, só tem interseção com o eixo y nesse ponto aqui. Ó. Beleza? Então, vamos voltar aqui, vamos trabalhar agora a assíntota. Então, vou vir aqui e vou falar aqui, ó, assíntota vertical. Né? A função que eu estou trabalhando aqui é 3 sobre x mais 2. Ó. Então, o único valor que pode zerar a parte de baixo é o menos 2, como a gente já achou aqui. Ó. Então, o único candidato à assíntota vertical é x igual a menos 2. Então, eu vou calcular o limite dessa função com x tendendo a menos 2 pela esquerda e vou calcular o limite dessa função com x tendendo a menos 2 pela direita. Beleza? A função é 3 sobre x mais 2. Ó. Se eu colocar menos 2 nessa função, 3 sobre x mais 2. Se eu colocar menos 2 ali, vai dar 3 sobre 0. 3 sobre 0, certo? Mas se x for menor do que menos 2, por exemplo, menos 3, se eu colocar menos 3 aqui, ó, menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Ou seja, mais com menos, isso aqui vai dar menos infinito. Né? Então já é uma assíntota. Se x for maior do que menos 2, por exemplo, menos 1, se eu colocar menos 1 aqui, menos 1 mais 2 vai dar 1, vai ser positivo. Então aqui já vai dar mais infinito. Né? Então é uma assíntota vertical. Além disso, vamos pensar na ideia de assíntota horizontal. Assíntota horizontal. Vou calcular o limite, vou pegar minha função, que é o 3 sobre x mais 2, com x tendendo a menos infinito. Se x está na parte de baixo, só na parte de baixo aqui, ó, isso aqui vai dar zero. Ou seja, y igual a zero. Mas se x tende a mais infinito, também vai dar zero, ó, é o mesmo valor. Então, eu vou usar essas informações aqui e o ponto de interseção, que é o ponto 032 também. Né? Então, vou usar isso aqui para montar o meu gráfico. Vou montar o gráfico aqui. Ó. Né? Vou colocar aqui o esboço do meu gráfico. Vou colocar aqui. Vou marcar aqui, ó. Primeiro, vou marcar o ponto de interseção. Então, como a gente viu aqui, ó, só tem ponto de interseção com o eixo y no ponto 3 sobre 2. Então, vou marcar aqui, ó, o 3 sobre 2, que está mais ou menos aqui assim, ó. 3 sobre 2. Né? Além disso, x igual a menos 2, a assíntota vertical. Então, vou fazer aqui o x igual a menos 2, alguma coisa passando aqui assim, ó. Alguma coisa aqui, ó. Aqui o x igual a menos 2, ó. Beleza, então a gente pensa assim, ó. Por exemplo, menos 2, se ele é assíntota, do lado esquerdo, ou meu gráfico está subindo, ou meu gráfico está descendo. Né? Quando x se aproxima de menos 2 pela esquerda, ou meu gráfico está subindo, ou meu gráfico está descendo. E a gente vê aqui ó, que quando ele x tende a menos 2 pela esquerda, a minha função tende a menos infinito. Ou seja, o meu gráfico está descendo. Né? Está descendo. E está vindo para cá, alguma coisa aqui. Ó. Além disso, a minha assíntota horizontal é o y igual, é o x igual a zero aqui. Ó. Y igual a zero, que é o eixo x.
Ou seja, ou o meu gráfico se aproxima aqui, ou o meu gráfico se aproxima aqui. Mas como ele tá vindo aqui para baixo, essa parte de cima aqui não pode ser. Então ele vem aqui, ó, certo? Então eu vou juntar esses dois aqui, ó. Então a gente tem isso aqui, ó. Aqui, ó. Então o gráfico nesse pedaço aqui, ó, ele vai ser alguma coisa aqui, ó. Ele vem aqui, né, e vai se aproximando aqui embaixo, aqui, cada vez mais próximo do menos 2, né? Então é alguma coisa assim. No caderno aí fica mais fácil você fazer uma curva aqui, ó, beleza? Agora vamos pensar o que acontece do lado de cá, ó. Quando o x se aproxima de menos 2 pela direita. Ou o meu gráfico sobe ou o meu gráfico desce, ó. Com certeza meu gráfico está subindo, porque vai ter que passar nesse ponto aqui, ó, né? Então a gente tem esse gráfico subindo, realmente aqui, ó. Se x tende a menos 2 pela direita, o gráfico está subindo, ó. E além disso, como o y é igual a zero, aqui, quer ver, ó? Deixa eu até apagar essa pontinha do gráfico aqui. Então aqui, ó, como o meu gráfico, ele aqui, ó. Como o y é igual a zero, que é o eixo x, é uma assíntota, aqui também é uma assíntota, o meu gráfico ou está vindo aqui ou está vindo aqui, ó. Só que como ele vai ter que passar esse ponto para subir, então ele não pode ser essa parte de baixo aqui, ó, certo? Então fica mais fácil para a gente identificar o nosso gráfico aqui, ó. Então ele vai ser alguma coisa aqui, ó. Ele vai vir aqui assim, passar por esse ponto aqui e se aproximando sem tocar aqui. Ele não pode tocar. Ele não vai tocar aqui porque ele é assíntota, ele não vai tocar aqui porque ele é assíntota, ó. Do lado de cá a mesma coisa, ó. Ele não vai tocar aqui porque é assíntota e ele não vai tocar aqui porque é uma assíntota.